Juiz da Lava Jato recebe auxílio moradia, apesar de ter imóvel próprio em Curitiba. Sérgio Moro diz que benefício compensa a falta de reajuste salarial no judiciário desde 2015. Tribunal manda devolver o passaporte do ex-presidente Lula. Vídeo mostra a menina correndo atrás do carro da mãe em Curitiba e polícia apura se houve maus tratos e abandono. Pai de 3 meninas que sofreram abuso sexual do ex-médico da seleção americana de ginástica tenta agredi-lo em tribunal. Vereador é preso na Grande São Paulo em operação contra o tráfico de drogas. O governo corta 16 bilhões de reais do orçamento para este ano. Ministro do Supremo caça liminar que impedia a privatização da Eletrobras. A Câmara dos Estados Unidos divulga memorando secreto da investigação sobre suposta influência russa na eleição de Donald Trump. O documento tenta tirar a credibilidade do FBI, a Polícia Federal Americana, e do Departamento de Justiça. Igreja do filme O Pagador de Promessas vai reabrir depois de quase 20 anos fechada em Salvador. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A violência no Rio de Janeiro deixou 2 pessoas inocentes gravemente feridas a tiros. Uma delas na Cidade de Deus, comunidade às margens da linha amarela, que enfrenta uma rotina de confrontos entre policiais e bandidos. A outra vítima é do Meier, bairro da zona norte da cidade. Uma mulher foi baleada quando estava com amigos num bar. Fim de tarde e o bar estava cheio. Nas imagens feitas com celular, Caroline de Souza e Silva é socorrida pelos bombeiros. Ela tinha acabado de teios entre a PM e traficantes, fecharam a linha amarela, uma das vias expressas mais importantes da cidade. A Cidade de Deus conta com uma unidade de polícia pacificadora há 9 anos, mas hoje é a comunidade carioca onde ocorrem mais tiroteios. O comandante-geral da PM do Rio admitiu que estuda a redução do número de UPPs no estado, de 38 para 20. Aquelas em que não haja um domínio territorial maior, talvez possam ser reavaliadas a sua manutenção ou não. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que a redução no número de UPPs não é cogitada e que a medida não está entre as 16 propostas aprovadas ontem durante a conferência realizada pela Polícia Militar. O dia foi marcado por tiroteios entre criminosos na Praça Seca, zona oeste do Rio. Uma pessoa ficou ferida. A região vive uma guerra entre traficantes e milicianos. Os tiros começaram logo pela manhã. Moradores registraram o momento em que criminosos armados entraram na comunidade Batomush. O bando tinha pelo menos 15 homens, muitos encapuzados. Os tiroteios continuaram durante a tarde e o começo da noite. Não há informações sobre presos. Um vereador da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, foi preso numa operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado. De acordo com o Ministério Público, uma cooperativa de transporte era usada para acobertar ações criminosas. Ao todo, 7 pessoas foram para a cadeia. A polícia de São Paulo descobriu um túnel cavado dentro de uma casa que levaria ao cofre de uma empresa de ônibus. Os bandidos gastaram R$200 mil nessa tentativa de roubo. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Justiça Federal autorizou o ex-presidente Lula a reaver o passaporte e também viajar ao exterior. O repórter Daniel Adjuto tem os detalhes ao vivo de Brasília. Daniel, boa noite. Por que a Justiça tomou essa decisão, hein, Daniel? Oi, Raquel, boa noite a você, boa noite a todos. Obrigada, Daniel. Morreu hoje a primeira vítima da febre amarela que teria contraído a doença na capital paulista. A mulher morava na zona norte da cidade, onde os agentes de saúde começaram hoje uma nova estratégia para conscientizar a população.
A Prefeitura de Conceição dos Ouros, no sul de Minas Gerais, decretou estado de emergência depois da confirmação de 2 mortes por febre amarela. Já são mais de 160 municípios mineiros nessa mesma situação e 45 mortes no estado. Em Belo Horizonte, o zoológico reabriu hoje depois de uma semana interditado para adoção de medidas de segurança. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer divulgado hoje estima que o Brasil deverá ter 1.200.000 novos casos da doença nos próximos 2 anos. Um levantamento exclusivo feito pelo SBT Brasil revela que muitos juízes e desembargadores receberam no ano passado o auxílio moradia maior do que o teto autorizado pela Justiça. E muitos recebem o benefício mesmo tendo imóvel próprio na cidade em que trabalham, como é o caso do juiz Sérgio Moro. Que os valores recebidos pelos juízes obedecem ao teto constitucional, mas que há casos em que o teto é ultrapassado por pagamentos decorrentes de ações judiciais. O governo anunciou um corte de mais de 16 bilhões de reais no orçamento deste ano. Mas a previsão é de crescimento da economia, que está mais otimista. A Petrobras anunciou uma nova alta no preço dos combustíveis. Hoje, o reajuste foi de 0,8% para a gasolina vendida nas refinarias. Amanhã, mais 2 aumentos entrarão em vigor. O preço da gasolina terá uma alta de 0,5% e o do diesel de 0,6% também nas refinarias. O repasse para o consumidor depende agora das distribuidoras e dos postos de combustível. Uma embarcação que levava imigrantes paquistaneses naufragou perto da costa da Líbia, deixando cerca de 90 desaparecidos. Em Calais, no norte da França, um confronto entre imigrantes africanos e afegãos terminou com 22 feridos. Depois do aval do presidente Donald Trump, a Comissão de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos divulgou hoje o memorando secreto que revela detalhes da investigação sobre a interferência russa nas eleições americanas. Voltando ao Brasil, uma moradora de Curitiba pode perder a guarda da filha depois da divulgação de um vídeo na internet. A gravação mostra a criança correndo atrás do carro da mãe, que só para o veículo quando a menina pede ajuda a um estranho. Alunos e professores da rede estadual de São Paulo, que acabam de voltar para as aulas, reclamam de salas superlotadas e do fechamento de classes. Dizem que a causa é a reorganização do ensino feita pelo governo. E veja a seguir, igreja que foi cenário de O Pagador de Promessas será reaberta depois de quase 20 anos em Salvador. A Chapecoense quer o Nacional do Uruguai fora da Libertadores depois que torcedores imitaram um avião no estádio. A gente volta já já. O carnaval que está chegando deve movimentar este ano mais de 6 bilhões de reais em todo o Brasil e gerar 20 mil vagas de trabalho temporário. A maior parte no setor de alimentação, bares e restaurantes, segundo a Confederação Nacional do Comércio. São Paulo, o corpo do publicitário Júlio Ribeiro, um dos profissionais mais importantes da propaganda brasileira e fundador da agência Talent. O Supremo Tribunal Federal autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O inquérito é baseado na delação de Wesley Batista e Ricardo Saldi, do grupo JF. Kassab teria recebido propina de R$ 350 mil por mês desde 2009. Procurada pelo SBT Brasil, a assessoria do ministro não comentou a decisão. Imagens de satélite mostram que a nebulosidade segue concentrada na metade norte do Brasil por causa da presença de um canal de umidade da Amazônia. Amanhã, 2 áreas de baixa pressão devem favorecer chuvas volumosas entre o Espírito Santo, Minas Gerais e a Bahia. Já no sul, a situação será oposta. Uma massa de ar seco vai manter o dia ensolarado na região. Do litoral gaúcho até o paulista, o sábado será de tempo firme. A máxima alcança os 29 graus em Porto Alegre e 25 em Brasília.
Em Vitória e no Rio de Janeiro, a chuva ocorre de forma isolada e os termômetros chegam aos 29 graus. Em São Paulo, máxima de 26. Boa Vista será a capital mais quente do país, com 36 graus. E agora o futebol. A Chapecoense pediu à Conmebol a expulsão do Nacional do Uruguai da Copa Libertadores. 2 jogos movimentaram a Copa do Nordeste na noite desta quinta-feira. Uma multidão celebrou em Salvador o dia de Iemanjá, a rainha do mar. E depois de ficar fechada por quase 20 anos, a Igreja do Paço vai reabrir as portas em Salvador. A igreja, que serviu de cenário para o filme O Pagador de Promessas, é considerada um patrimônio histórico e artístico da cidade. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.